Começa agora o Norte Investigação. Eu sou o jornalista Cardinô e nesta edição você vai acompanhar uma reportagem especial sobre crimes cibernéticos. Você sabia que o simples ato de escanear um QR Code ou se conectar a uma rede Wi-Fi pública pode abrir as portas para os criminosos roubarem os seus dados? Acompanhe agora, na tela do Norte Investigação, mais uma reportagem impactante. Um simples escaneamento de um QR Code em um restaurante ou até mesmo em um boleto bancário pode abrir as portas para uma série de problemas. Durante a pandemia, o código se popularizou como alternativa segura, reduzindo o contato físico em locais como bares e restaurantes com cardápios virtuais acessados diretamente pela câmera do celular. O QR Code é um código de barras bidimensional em formato quadrado que pode ser escaneado pela câmera do celular e redireciona o usuário para sites, aplicativos ou plataformas de pagamento. Prático, rápido, mas também perigoso, quando manipulado por criminosos. Por trás desse gesto aparentemente inofensivo está a ação de golpistas que utilizam QR Code falsificados para invadir celulares, roubar fotos, senhas, contatos de redes sociais e até dados bancários. Em simulação, o Norte Investigação mostra o que aconteceu com a dentista Larissa Castro, que teve o celular invadido após escanear um QR Code, acreditando que acessaria o cardápio de um restaurante. Em segundos, criminosos tiveram acesso à câmera do celular, localização em tempo real, contas bancárias e redes sociais da vítima. O que aconteceu? O QR Code infectado, né, colocado um QR Code por cima do original e substituindo o link do cardápio original, a vítima, o consumidor, ele vai ler sem saber que aquilo ali pode estar em uso malicioso, né? A gente colocou ali como teste e automaticamente eu já tive acesso aí ao celular dela. Câmera, localização em tempo real, o modelo do dispositivo, o modelo do telefone, né? Algumas propriedades do navegador, também acesso ao WhatsApp apenas com escaneado do QR Code. A gente utilizou a seção dela, né, e fez a intrusão. Mesmo sendo um telefone iPhone, Android, há esse risco eminente, tá? E aqui eu posso ficar monitorando a vítima por tempo indeterminado. No Brasil, crimes cibernéticos têm se tornado cada vez mais comuns. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores de Processamento de Dados de São Paulo, só em 2024 foram registrados cerca de mais de 1 milhão de ataques virtuais, uma média de um golpe a cada 16 segundos. O Brasil registrou quase 2 milhões de crimes virtuais no ano passado, o que equivale a um golpe a cada 16 segundos. Além disso, desde 2018, a atividade criminosa no ambiente digital cresceu mais de 300%. Um ponto importante levantado pelo anuário é a migração de organizações criminosas para o ambiente digital, buscando riscos menores e maior potencial de ganho. A equipe do Norte Investigação levou ainda um especialista em segurança cibernética para mostrar na prática como esses golpes acontecem em ambientes públicos. Eles pegam um gerador de QR Code que existe diversos na internet e redirecionam esse link. Eles vão até o restaurante, capturam o QR Code original e sobrepõem o novo existente. Quando a vítima lê o QR Code, ele vai conseguir abrir o cardápio, mas ao mesmo tempo ele vai abrir o software malicioso, o vírus do invasor. Após o invasor ele ter acesso às suas informações e seus dados, ele vai poder utilizar para abrir contas em bancos, realizar compras virtuais na internet. Se você tiver fotos íntimas, fotos pessoais, informações sigilosas no seu dispositivo, ele vai utilizar aquilo contra você para cometer ali sextorção, extorsão, intimidação, né? E o usuário ele vai ficar vulnerável. A melhor forma de se prevenir é você ter cautela. Caso você seja vítima
de algum ataque cibernético, a primeira situação, mantenha todos os dados preservados. Não delete, não formate, faça logo um boletim de ocorrência, procure uma delegacia especializada em crimes cibernéticos, registre tudo passo a passo. Mantenha os dados preservados porque a perícia ela vai conseguir extrair as informações necessárias para dar andamento nos procedimentos investigatórios. Autoridades alertam: há uma verdadeira migração de crime para o ambiente digital. Com penas mais brandas e alto retorno financeiro, criminosos, inclusive ligados a facções, estão se especializando em fraudes digitais. Os criminosos sempre se aproveitam dessa facilidade para buscar uma maneira de cometer crimes. A gente vai ter crimes com o QR Code acontecendo diariamente, né? Entretanto, o número de registro de ocorrência em relação a esse tipo de fato ele é bastante reduzido, né? Então, o QR Code falso geralmente as pessoas podem colar um QR Code em cima de um verdadeiro, eles podem substituir o QR Code de algum local, né? E tudo isso gerando prejuízo não só para aquela pessoa que está realizando o pagamento ou uma transação financeira, bem como os donos de estabelecimentos comerciais. Outro grande risco é o uso de redes Wi-Fi públicas desprotegidas. Ao se conectar, o usuário pode ter seus dados monitorados em tempo real, incluindo logins, senhas e credenciais de acesso a bancos ou redes sociais. Quando é uma rede Wi-Fi pública, diversos clientes estão se conectados. Existem roteadores que são vulneráveis a ataques de pacotes, né? Então, existem softwares chamados sniffers. Um farejador, o hacker ele pode estar utilizando esse sniffer para farejar a rede e interceptar esses dados, né? De forma de dados binários. A partir desses dados binários, ele converte automaticamente para os dados normais, os dados onde ele pode fazer o processamento dessas informações. E ele pode conseguir capturar os dados hexadecimais e ele desvendar senhas, saber qual o link que você está acessando, qual a senha ali das suas redes sociais, qual a senha do seu e-mail, ele pode interceptar automaticamente fazendo o farejamento da rede. Então, uma situação imprópria que acontece muito hoje em aeroportos, shops, né? Os criminosos utilizam os farejadores, né? Que são os sniffers. Ele dentro do estacionamento com um notebook, estou utilizando uma ferramenta aqui parecida dentro desse estabelecimento também e fazendo um scan na rede. E eu consigo visualizar aqui que eu tenho novos dispositivos conectados. Às vezes você nem percebe que teve os dados roubados. Basta estar num restaurante, numa praça pública, e aí você se conecta naquela rede gratuita. A partir daí, começa a sua dor de cabeça. Hoje nós temos tudo nas palmas das mãos, aplicativos de transporte, contas bancárias, documentos digitais, e isso também facilita a vida dos criminosos. A Lei Carolina Dickmann foi sancionada para combater crimes no ambiente digital. Por exemplo, invasão de dispositivos, o roubo de dados, falsificação de informações. Mas a verdade é que a legislação ainda não acompanha a sofisticação desses novos crimes digitais. Fraudes bancárias, ransomware, engenharia social, fake news, ataques com uso de inteligência artificial, manipulação de dados em redes descentralizadas. É urgente a necessidade de que essas leis sejam atualizadas e que os órgãos de fiscalização contem com profissionais capacitados para entender e para combater esse novo tipo de crime. E você que nos acompanha em toda a região norte, em toda parte do Brasil, viu algo suspeito? Envie sua denúncia para o Norte Investigação. O nosso número 92992972401. E aí, o que tiver errado, a gente investiga e vai atrás das respostas, hein? Você que ligou a TV agora, preste atenção. Hoje nós estamos falando de crimes digitais. Crimes digitais que envolvem roubo de dados por Wi-Fi público, QR Code aquele do restaurante, né? Que você vai ver o cardápio, menu. Na volta do intervalo, você vai ver o caso de um advogado. Esse advogado teve todos os dados deles acessados e depois suspensos
foi um ataque hacker. Um hacker invadiu as contas desse advogado. Sai daí não. Na volta eu te conto os detalhes. Se você chegou agora, nessa edição do Norte Investigação, nós estamos mostrando como criminosos roubam dados usando redes Wi-Fi públicas, aqueles QR Code maliciosos, às vezes num restaurante, viu? Às vezes você está no aeroporto, numa rodoviária, numa praça. Acompanhe agora a segunda parte dessa reportagem especial. O delegado reforça que muitos crimes se iniciam justamente por meio de acesso a redes públicas ou QR Codes adulterados, que redirecionam a vítima a páginas criadas para capturar informações sigilosas. O homem ele precisa da internet hoje para se deslocar, para fazer pagamentos, para resolver situações, né, para se comunicar. Então ela já está intrínseco no homem a utilização da internet. E o avanço da internet ele traz o quê? Facilidades. Essas facilidades elas geram vulnerabilidades, como foi a questão do QR Code, né? Sites falsos, Wi-Fi público, tudo isso é decorrente de quê? Da necessidade do homem de ter acesso à internet. Este advogado, por exemplo, usa suas redes sociais como canal profissional para atender clientes. Na última semana, ele teve a conta invadida, senhas trocadas e ficou sem acesso ao perfil, o que prejudicou diretamente seu trabalho. A gente começou a receber alguns e-mails de tentativas de mudança de senha. Foi quando a gente levantou a bandeira que poderia acontecer alguma coisa. Mas como foram só tentativas, ninguém levou a sério. Foi na segunda-feira pela manhã que eu tentei acessar o Instagram do perfil do escritório. A senha tinha sido trocada, né? Retiraram a gente, né, do perfil. Pedi para recuperar a senha. Quando o e-mail chegava, quando aparecia a informação do e-mail, era um e-mail de um terceiro, nada a ver com a gente. Foi quando bateu o desespero, né? Porque a gente acaba sendo uma fonte de renda para o escritório, né? Essa prospecção digital, e a gente perdeu esse acesso e não conseguia falar com cliente algum. Aí foi quando a gente entrou em contato com o suporte do Meta, nós somos verificados pelo Meta, que não nos deu o suporte adequado, passou informações genéricas que a gente consegue pelo Google, né? E passaram informações, pediram para esperar, guardar 3 horas, aí se passaram 3, 6, 9 horas e no final do dia eu não consegui recuperar, e foi um dia de tormento, porque várias pessoas entraram em contato dizendo que a gente estava vendendo móveis, utensílios e coincidiu com a mudança do escritório. Então isso gerou um problema para a gente. O golpista chegou a tratar com algumas pessoas, ofertando os produtos, mas graças a Deus as pessoas entraram em contato diretamente comigo pelo WhatsApp, e aí a gente informou que tinha sido vítima de um golpe e que aquilo não era verdade. Em entrevista à nossa equipe, o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes destacou que o uso da Wi-Fi gratuito se tornou um diferencial para atrair clientes, mas reconhece que a segurança ainda é um desafio. Olha, a gente tem conhecimento, né, que hoje é cada vez mais comum que os restaurantes e bares liberem o Wi-Fi para que o cliente possa apostar, possa fazer pagamento, Pix, qualquer tipo de atividade pertinente ao setor. E a gente entende que se um desses criminosos acessa essa rede e tentam fazer algum tipo de crime através da rede do restaurante, o coparticipante desse crime acaba sendo o restaurante. Então a gente orienta que não deixe essa rede liberada de qualquer jeito, né? Que sempre proteja com uma senha, que tenha um cadastro prévio onde você consegue o telefone, o CPF. Dessa forma, você consegue ter um respaldo quais são as atividades que aqueles teus consumidores estão fazendo dentro do teu restaurante. Segundo a Abrazel, em 2025, cerca de 90% dos estabelecimentos já adotaram medidas de proteção digital. Muitos instalaram câmeras como sistemas Wi-Fi criptografados e exigem senhas para liberar o acesso à rede. Olha, normalmente assim, a Abrazel se preocupa muito com segurança. Na última pesquisa que nós tivemos, 90% dos nossos associados tomaram alguma medida de segurança, como câmeras, Wi-Fi protegido, sistemas com senhas, cuidados na hora de mandar ou enviar Pix, né? Tem todo um processo a ser seguido. Mas em relação a gente dá um apoio para os órgãos de direito que fazem isso. Então, toda vez que a Polícia Militar
ou PROCON, ou órgãos fiscalizadores precisam de algum apoio nesse sentido, a Abrazel está à disposição para intermediar esse processo, ou para abrir as portas, ou para qualquer coisa que seja nesse sentido. Esse advogado especialista em proteção de dados lembra que se o golpe for aplicado dentro de um estabelecimento comercial e a vítima não receber assistência, é possível recorrer à justiça para a reparação de danos. É interessante que a gente tem duas vítimas nesse caso, né? Por exemplo, da pessoa chegar lá e colocar um QR Code falso, onde deveria estar o QR Code do estabelecimento, tá bom? É importante, primeiramente de tudo, sempre observar as informações ali, porque sempre que você vai pagar um QR Code, sempre aparece ali a informação de quem você está pagando. Então, sempre é importante confirmar. Vai pagar alguma coisa? Olha ali o QR Code, confirma com a pessoa que você está pagando se realmente é aquele documento que tem que ser pago, tá bom? Digamos que aconteça e o estabelecimento mesmo assim foi vítima também, foi uma coisa que aconteceu ali, a gente já está tratando aí do âmbito criminal, além do âmbito civil, tá bom? Então é importante prestar uma queixa, fazer uma notícia de fato sobre isso, tá bom? Para que tanto o estabelecimento quanto o consumidor se resguardem ali, no sentido de que todas as medidas que cabiam a eles foram tomadas, tá bom? E aí seja responsabilizado realmente quem cometeu aquele crime. E aí vai ser aberta uma investigação, tá bom? Onde vai ser feito ali um inquérito e aí daquele inquérito vai ser dada uma conclusão sobre o que aconteceu de fato, né? O perigo está na palma da sua mão e muitas vezes você nem percebe que foi a próxima vítima. Bom, uma das maiores recomendações que você tem dúvidas sobre segurança cibernética ou até mesmo se você está sofrendo ataque cibernético, é bom você sempre procurar um profissional, uma empresa especializada no assunto, onde vai utilizar sistemas próprios para fazer a perícia técnica daquela situação. A Lei de Crimes Cibernéticos foi criada em 2012. Foi um marco importante, mas hoje está defasada. Ela precisa ser ampliada, atualizada, complementada, inclusive com políticas públicas mais eficientes. É necessário investir em prevenção, na investigação qualificada, na capacitação técnica e na punição adequada. Uma legislação moderna, transparente, pode restaurar a confiança dos cidadãos no ambiente digital, proteger os direitos fundamentais contra essas ameaças tecnológicas cada vez mais complexas. E agora é hora de ver os destaques da semana nos estados de Roraima, Rondônia, Tocantins. Fique de olho no norte. Aqui em Roraima, a Polícia Civil deflagrou a Operação Combo Criminoso, que tem como objetivo combater as fraudes eletrônicas que trouxeram prejuízos a empresas locais. A ação, coordenada pelo Departamento de Narcóticos, foi resultado de uma investigação da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos e contou com o apoio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em imóveis nos bairros São Pedro, Jardim Floresta e Jockey Club, todos ligados ao principal suspeito. Um homem de 24 anos é apontado como responsável por mais de 30 compras fraudulentas usando dados de cartões de crédito de terceiros. Os produtos variavam de ingressos para shows a vinhos de alto valor, todos adquiridos por plataformas digitais. Ainda de acordo com a polícia, quando as vítimas percebiam as cobranças, pediam um estorno junto às operadoras de pagamento. O prejuízo ficava com as empresas que precisavam arcar com os valores. As investigações seguem para identificar possíveis comparsas e o destino dos produtos comprados ilegalmente. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo número 190 ou pelo Disque Denúncia da Polícia Civil. E aí em Rondônia, qual foi os destaques dessa semana? O Tribunal de Justiça de Rondônia manteve as restrições das medidas cautelares contra um ex-juiz investigado por venda de sentença durante as operações Partilhas e Intocável. O réu continua utilizando tornozeleira eletrônica, proibido de sair do país,
também de ter contato com outros investigados, além de não poder frequentar o judiciário em Buritis. A decisão manteve por mérito do Ministério Público de Rondônia, além de alertar um risco para a fuga e novos crimes. A decisão também foi tomada pelo STJ, mas os magistrados mantiveram as restrições por unanimidade. O Giro Norte segue para Tocantins. A operação Duplo Árdio foi deflagrada para desarticular um grupo suspeito de fraudar o benefício de salário maternidade aqui no Tocantins. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão nas cidades de Araguaína e Gurupi. De acordo com a investigação, o esquema criminoso consistia em criar vínculos empregatícios falsos em nome de mulheres que haviam sido mães recentemente, para que, em seguida, essas mulheres solicitassem benefício junto à Previdência Social. Ainda segundo o que a Polícia Federal apurou, após receber o pagamento, as beneficiárias precisavam repassar a metade do valor ao grupo. Este esquema teria desviado mais de R$1 milhão dos cofres do INSS. Os investigados devem responder pelos crimes de estelionato majorado e associação criminosa. Matheus Moraes, de Palmas, para o De Olho no Norte. Muito obrigado aí por sua audiência no Norte Investigação. Você da região norte de todo o Brasil, você continua participando, enviando sua denúncia, sua sugestão para o nosso WhatsApp, o prefixo 92992972401. Na próxima semana estaremos de volta com mais uma investigação exclusiva. Nos acompanhe também pelo site norte.com.br, nas redes sociais e pela Rádio Norte FM. Até lá. Obrigado.